Coque banana, o coque mais tendência e o mais pedido pelas clientes em 2025. Vem aprender a fazer ele comigo. Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Espero que sim. No tutorial de hoje vai ser um tutorial de penteado e dessa vez a nossa modelo vai ser a boneca de treino. Mostrei ali pra vocês que o cabelo dela já estava liso, já estava solto, né? Estava um pouco ondulado pelo último penteado que eu havia feito nela. E a primeira coisa que eu faço é definir ali, é separar as duas mechas na parte da frente do rosto. Porque esse acabamento na frente do rosto, com as mechinhas, vai fazer total diferença na hora que o penteado estiver pronto. E se você ainda não é inscrito neste canal, aproveita este segundo para se inscrever, clica no botão de inscrito. Vamos fazer esse canal chegar a 100 mil inscritos até dia 31 de dezembro de 2025, porque juntos eu tenho certeza que eu vou conseguir. E, gente, eu tô muito ansiosa pela minha placa do 100k, então vamos lá. Separei ali ainda mais essa mechinha da frente, tirei um pouco da quantidade, porque a mecha da frente do rosto, ela não precisa ser muito grossa, não precisa ser muito larga e nem ter muito cabelo. É literalmente para ornar com o rosto, para harmonizar o rosto da sua cliente. E, gente, o penteado, ele também precisa ser bonito de frente, tá? Que é o que a sua cliente vai ver. Às vezes a gente foca tanto em deixar o penteado bonito atrás e na frente a cliente, ela não vê ali tanta diferença. Então, capriche nesse acabamento, tá? Depois que eu já separei as duas mechas ali na frente do rosto, separo, levando em consideração o ponto alto da sobrancelha, a parte do topete. Sim, vamos separar o topete para fazer esse coque. E se olhando assim, você ainda tem certa dificuldade de fazer os penteados, te convido a clicar no primeiro link do box de informação e conhecer o meu curso especialista em penteados por apenas R$ 97,90. É isso mesmo que você escutou, não são parcelas de R$ 97,90, é R$ 97,90. Eu vou te ensinar com uma aula nova toda semana os melhores penteados para suas clientes e para suas noivas, tanto em cabelos lisos quanto em cabelos cacheados. Então não deixa de clicar no link, vem ser minha aluna, vem aprender comigo e vem ter um suporte individual comigo, porque eu vou te responder no WhatsApp todas as suas maiores dúvidas. Depois de separar a mecha do topete, eu reservo ela, eu prendo ela e também vou separar as laterais, levando em consideração o ponto que eu parti do topete, né? Então é muito simples separar as laterais. É a parte do penteado mais rápida de se repartir, porque a gente leva em consideração o que foi feito no topete. Agora, toda essa parte de trás do cabelo, o que eu faço? Eu vou separar no meio, vou dividir ao meio, e uma dessas partes eu vou suspender bastante, vou colocar ali uma gominha com 2 grampos, um na ponta, outro na outra, e vou prender, como se fosse um rabo de cavalo, mas apenas um desses lados. Então vai ficar assim, como se fosse um rabo de cavalo e a outra metade do cabelo vai ficar solta. Depois de fazer isso, eu já venho com a modelagem do topete, vou pentear o topete, desembaraço ele, deixo ele bem bonito. E dependendo do cabelo da sua cliente, se ela não gostar de um topete muito projetado, muito alto, é muito rápido de fazer. Como que você pode fazer? Pentei bastante, tá? Essa parte. Veja se tem muitos fios soltos, se você precisa liquidar para fazer uma limpeza, para usar uma cera, tá? A cera é sempre muito boa para poder fazer essa limpeza. E às vezes você não vai precisar nem desfiar com um pozinho de textura, sabe? Com a própria mecha do cabelo da sua cliente, se for um cabelo mais grosso, se ela tiver uma quantidade boa, você consegue juntar ele, projetar desse jeito que eu fiz aí agora, ó. Eu dou uma leve empurrada e aí eu começo a fazer as pinças, porque quando a gente faz a pinça, nós aumentamos significativamente esse topete e aí fica parecendo que você fez aquele acabamento com um pozinho de textura, sabe? Inchando, desfiando a raiz. Então não precisa. Quando você tiver ali no atendimento bem corrido, esse coque é muito rápido de fazer, você vai ver, ele é muito simples. É muito tranquilo de você fazer o topete dessa forma. Olha só como que fica bonito. Eu apenas juntei a parte do topete, alinhei e fiz as pinças. Olha só como que ele já tá pronto. Aí agora eu vou prender com grampos, né, na horizontal, e eu sempre coloco de 3 a 4 grampos, 2 de cada lado, para poder travar bem essa mecha, para não soltar nenhum cabelo, não criar nenhum tipo de acabamento ruim, tá? E também não deixar com que essa mecha, ela solte.
E depois de prender tudo, eu vou fixar todas as pinças com o spray extra forte da Charmin, que eu adoro, para fazer limpeza, para poder fixar mais, sabe? E eu dou um jato de spray e passo o dedinho ali, olha, entre a pinça, justamente para poder afinar ela mais e deixar ela ainda mais definida. Para na hora que a sua cliente se olhar de frente, ela também tá bonita. Essa pinça não ficar bonita só de lado ou só de trás, entendeu? Parte do topete concluída com sucesso, agora sim nós vamos começar com este coque. Basicamente, você vai pegar esse rabo de cavalo, vai torcer, né? Claro que cuidando ali da limpeza, para não ficar nenhuma ponta solta, não ficar bagunçado. E você vai projetar ele dessa forma. É como se você fizesse ali uma curva, né? E soltasse ele. E você vai perceber que esse penteado, esse coque, ele é muito despojado. Então não tem assim, eu tenho que fazer isso aqui certinho, para um lado, para o outro. Não, isso vai depender do tanto de cabelo da sua cliente, da quantidade, da altura que ela vai te pedir. Então, o que que eu fiz aí? Eu projetei, né, essa curvinha, essa voltinha, desfiei um pouquinho e coloquei ali grampos fechados, número 7 e número 5, para firmar. Olha só como que ele já ficou parado no lugar, né, não desceu, e eu já consigo, a partir daí, já começar a fazer outras modelagens. E é muito importante que toda vez que você vá observar se você precisa colocar mais grampos, se esse penteado, se essa mecha, ela vai cair, tá? Então, sempre se certifique se tem alguma pontinha ali solta para você colocar mais grampos. Depois dessa parte feita, nós vamos trabalhar com uma das laterais. Mas a lateral do cabelo em que a gente fez esse rabo de cavalo, tá? Então, eu vou pegar toda essa lateral, vou pentear bastante para ela ficar bem limpa, bem certinha. Se aí a sua cliente tiver fiozinhos muito curtos, aquele cabelinho ali que é mais curto perto da orelha, use cera, tá? Utilize um spray muito bom, de qualidade, para poder colar e fixar esses fios. Porque a ideia desse penteado é que ele é mais clean, ele é mais limpo nessas partes. Entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Então, eu vou pentear, aplico ali o spray, colo os fios e eu já começo a pentear ele projetando para a direção em que eu vou prender. Porque senão, toda vez que você for pentear e na hora que você for prender, você não vai conseguir chegar no local certinho. Sempre, sabe? Vai dar sempre alguma falhinha. Então, já pentei essa mecha projetando, ó, para o local onde você vai prender. Agora sim, com o grampo maior, número 7, eu vou colocar esse grampo bem ali na diagonal. Eu abro ele para poder pegar praticamente toda essa mecha. E olha só, com um grampo só eu consegui prender com firmeza toda essa parte aí. A forma como a gente coloca o grampo no penteado faz toda a diferença. Porque às vezes você utilizaria aí, não sei, 3, 4 grampos para poder dar essa firmeza, e não precisa. Com um grampo só, da forma certa, você já consegue gerar esse efeito. E todos esses mínimos detalhes eu ensino passo a passo, de um jeito muito claro e objetivo, no curso Especialista em Noivas, por isso não deixa de clicar. Agora, do outro lado, com essa mecha do lado do rabo de cavalo, mas que ficou solta, eu vou começar a pentear bem, alinhar todos esses fios, porque nós vamos prender toda essa parte. Toda essa parte lateral fica puxada e presa. E por isso, eu gosto muito de utilizar um pente fino e uma cera ou um spray, no caso, aí eu estou usando o spray da Charmin, para poder alinhar ainda mais os fios e colar eles. Já anota essa dica, porque isso é dica de curso profissional que eu sempre ensino para as minhas alunas, e é muito prático de você fazer aí nos seus atendimentos, colocar em prática no seu trabalho. Agora, vamos lá, preste bastante atenção nessa parte. Eu trouxe essa mecha, que é uma mecha mais grossa, tem muito cabelo. Eu dei uma leve torção nela, uso alguns grampos número 7 fechados e vou, olha, colocando eles bem ali nessa parte, nesse local onde eu fiz essa torção, porque eu consigo gerar uma fixação ainda maior. E, na verdade, eu utilizei aí uns 3 ou 4 grampos número 7. E olha como que o penteado, essa mecha inteira fica presa, né? Sem afrouxar, sem soltar. Isso é muito importante você entender como que funciona, né, a fixação, a modelagem ali, a estrutura de um penteado, para que você não precise usar grampo demais e até chegue a incomodar a sua cliente. Bom, essa outra lateral, nós também vamos prender ela agora.
Então, eu vou soltar, alinhar todos os fios, aplico o fixador, principalmente porque nessa região tem muito costume de ter vários fiozinhos menores, né? Aqueles ali perto da orelha. Então, eu preciso colar todos esses fios. Repito o mesmo processo que eu fiz com a mecha mais larga. Coloco ali, faço uma torção e prendo com grampos número 7 para dar mais firmeza, para dar mais fixação. E assim começa, né, o nosso coque. O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar modelar todas essas pontas, porque como esse cabelo da minha boneca, eu tinha feito um outro penteado com ele, essas pontas, elas não ficaram definidas, né? Então, eu uso ali o Babyliss, esse é de 25 milímetros, só para poder alinhar as pontinhas mesmo, de um jeito muito rápido. Olha só, é literalmente para poder deixar elas mais alinhadas, onduladas, e já vou preparar para poder montar o restante desse coque. E ali você pode perceber que tem 3 grandes mechas soltas, né? Que foram as mechas dessas laterais que nós prendemos. Então, eu vou trabalhar com uma de cada, justamente para poder conseguir fazer uma projeção de um coque ali bem bonito. E eu faço do mesmo jeito. Eu vou enrolando, depois eu posiciono e não precisa prender de primeira. Primeiro você faz ali, você enrola, limpa a mecha, projeta e vê. Olha, dessa forma aqui tá ficando mais bonito, tá ficando mais legal. Então, aí sim você começa a prender, tá bom? E antes de colocar os grampos, deixa ele mais fofinho, faz algumas pinças, deixa algumas pontas despojadas, sabe? Inclusive, tem uma ponta que eu vou deixar praticamente solta, que foi a referência, né? De um outro penteado que eu me baseei para poder fazer. Então, nesse momento aí, é o momento de você ser criativa. E isso você só consegue praticando, tentando coisas novas, também, né, com um curso que vai ali te ensinar, te entregar tudo que você precisa. E assim, você vai trabalhando com uma mecha, com a outra. Esse coque específico tem uma pontinha solta. Então, eu deixei essa ponta modelada com o cacho, né, solto. Mas se a sua cliente, se você não quiser, não tem problema. E agora, a primeira parte que a gente fez nesse penteado, que foi separar as mechas na frente do rosto. Eu vou modelar com o Babyliss mesmo, como se fosse um cacho, e depois eu vou abrir com o pente, selo com o fixador e o penteado está pronto. E para abrir essa mecha, para ela ficar bem bonita, aberta, com uma modelagem bem certinha, sabe? Ela não ficar muito juntinha, muito fininha, é basicamente abrir com um pente fino e você capriche com um fixador de alta fixação, de alta potência que você tiver, justamente para poder colar esses fios, colar esse cabelo. E esse é o resultado. Olha só que bonito que fica, né? Tanto na frente, quanto ali na lateral, de lado. Se a sua cliente, a sua noiva quiser esse coque mais na lateral, pode fazer, mais centralizado também. Espero muito que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você achou uma técnica fácil. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!